Record. Começamos a gravar, começaremos a aula, então. Hoje falaremos de execução de título extrajudicial, tá bom? Eu já havia passado para vocês alguns artigos para leitura, né, na última aula. Hoje seguiremos o que a gente sempre faz. Eu vou conversando com vocês, vou lendo os artigos do CPC e se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar no chat que eu paraliso a aula na hora e tiro a dúvida de vocês, tá bom? Se tiver qualquer dúvida, qualquer observação, qualquer coisa que vocês quiserem falar, pode ficar à vontade, tá bom? Vocês estão conseguindo enxergar bem a tela compartilhada? Tá grande, tá pequeno? Vocês querem que aumente? Tá, vou tentar aumentar, mano, para ver se fica melhor de enxergar. Se ele destravar... Boa noite, Mirella. Eu tinha te visto ainda. Eu vou aumentar, que fica melhor. Melhorou? Não localizei, Bruno. Não localizei e o nosso tempo hoje está curto. Não dá tempo de ficar procurando muito. Bom, espero que esteja dando para vocês enxergarem. O que é a execução de título extrajudicial? É o meio judicial de se exigir, né, que uma pessoa cumpra com o acordado através de um documento, tá? Mas que documento que é esse? Para que possa existir essa exigência, o CPC traz alguns requisitos, né, para que o título seja um título execuível, tá? Um título executório. Junto com essa exigência, ele traz também no 784 do CPC os títulos que são execuíveis, tá bom? Vamos até o 784 para ficar mais fácil. E 784, tá fugindo, achou. 784. São títulos executivos extrajudiciais, letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture, cheque, escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor, documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. O contrato garantido por hipoteca, penhor, antícrise ou outro direito real de garantia, que é aquele garantido por caução, o contrato de seguro de vida em caso de morte, crédito decorrente de foro e laudêmio, crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como os encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio, certidão de dívida ativa da Fazenda Pública, crédito referente às contribuições ordinárias e extraordinárias de condomínio edilício, certidão expedida por serventia notarial e olha que curioso, todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. Olha a redundância do CPC. Ele diz, e no final ele diz que pode ser tudo mais que a lei falar que é. Então, se vocês pararem para analisar, existem coisas em comum dentre todos esses títulos que eu falei, todos esses que estão aqui explicitados no PDF que já foi mandado lá no grupo, né? Já está disponível para vocês e que eu estou compartilhando aqui a tela. Antes da gente adentrar nessa congruência, né, nessa característica comum, vou chamar a atenção para vocês, vou chamar a atenção de vocês
para alguns documentos que o CPC diz e alguns documentos que o CPC não diz, tá? No inciso 4º, ele diz instrumento de transação referendado pelos advogados dos transatores. Espera lá, se eu fizer um acordo, se o meu advogado fizer um acordo com o advogado de quem eu estou processando, de quem está me processando, e os dois advogados assinarem, no caso, referendar o acordo, mesmo que sem homologação judicial, ele é passível de execução? É passível de execução. Então, os acordos extrajudiciais, desde que assinado, né, ou referendado pelos advogados das partes, tem força executiva, tá? Mesmo que sem homologação do juiz, tá bom? Outra coisa também que o CPC diz, né, ao final, documento particular, ao final não, desculpa, no inciso 3º, documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, obviamente pelo credor também, tá? Aqui se inclui uma confissão de dívida, como também um contrato, tá? Então, se é um documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas, o contrato de prestação de honorários advocatícios está incluído nesse documento que o CPC diz? Quero ver se alguém consegue me responder essa. O que vocês acham? Entendi. Amanda, eu quero saber, tendo em vista o inciso 3º do 784, que fala que qualquer documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo, eu quero saber se o contrato de prestação de honorários assinado pelo devedor, honorários advocatícios, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, se inclui nesse inciso. Paloma diz que sim. Amanda acredita que sim também. Olha que interessante. Ele é um título, ele é um título exequível, tá? Ele é um título executório. Porém, ele não se enquadra nesse inciso, tá? Diz todos, Cecília, mas o contrato de prestação de honorários advocatícios, ele tem um tratamento especial em razão do Código de Ética, tá? A Lei 8.000 e alguma coisa, que é o Código de Ética, o Estatuto da Advocacia, ele diz que o contrato de prestação de honorários advocatícios, mesmo que não assinado por duas testemunhas, é título executivo, tá? Olha que interessante isso. Ele é um título executivo, mas não por força do inciso 3º do 784 do CPC, mas sim por força do Estatuto da Advocacia, Lei 8.300, alguma coisa, 8.200, alguma coisa. Não tenho certeza, posso confirmar com vocês. Calma aí. Quando vocês passarem na ordem, vocês vão receber a carteirinha. Carteirinha não, né? Carteirinha de clube. Vocês vão receber a brochura, essa vermelha aqui, bonitona, e nela tem algumas disposições do Estatuto, tá? 8.906, doutor. 8.906, isso mesmo. 8.906. Lá diz que o contrato de prestação de honorários advocatícios não necessita assinatura de duas testemunhas para ser título executivo, tá? Sigamos. Ah, mas eu... Qual artigo, professor? Calma aí que eu já passo para você, Paulo. Deixa eu confirmar Tá aqui. bom. Salvo engano, é o 24. Deixa eu abrir a lei que eu já leio com vocês. (1906). Uma dica para vocês que estão estudando, sempre quando vocês quiserem
ler a lei seca, né, que a gente chama, lei seca, a lei, coloquem o número da lei no Google e depois Planalto. O site do Planalto, ele disponibiliza todas as leis em vigência de forma gratuita, tá? É sempre bom ver por lá, porque está sempre atualizado. Se algum artigo for revogado, se tiver algum tipo de alteração, no site do Planalto vai constar, tá bom? Ó, artigo 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constitui crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. O que isso significa? Os honorários advocatícios ele é encarado como verba alimentar, tá? E ele passa na frente de algumas outras verbas, no caso de falência, concurso de credores, quando uma pessoa deve para muita gente, só tem pouco dinheiro, não dá para pagar todo mundo, a lei estipula uma ordem de quem a pessoa vai pagar, tá? Amanda, Amanda perguntou, o contrato de honorários é título executivo extrajudicial e não requer assinatura das partes? Precisa, Amanda. A diferença é que não necessita da assinatura de duas testemunhas, tá? Por força da Lei 8.906, que afirma que o contrato particular de prestação de serviço, né, o contrato particular que fixa honorários advocatícios, por si só já é um instrumento executivo, já é um instrumento executório, tá? Não necessitando da assinatura de duas testemunhas, que se a lei não dispusesse isso, seria obrigatória a assinatura, não seria obrigatório, mas seria recomendável a assinatura de duas testemunhas para que futuramente, eventual inadimplência, pudesse se executar, né, entrar com processo de execução, um processo muito mais rápido, em favor do devedor e não um processo de conhecimento, que tem todo aquele caminho que a gente já viu, tá? Mas a, qual que é a coisa em comum de tudo isso aqui que eu falei? Qual que é a congruência, igual eu chamei aqui, entre todos esses documentos? Será que tem alguma? Será que eu estou viajando? Será que é o sono, o cansaço que está fazendo eu enxergar isso? A congruência entre todos esses documentos que eu falei e todos que a lei prevê são três coisinhas. O 783, ele diz o seguinte, o 783 do CPC. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, tá? Além dos que eu falei, todos e qualquer outros que se encaixem no 783, tá bom? Mas o que é isso? Certo, líquido e exigível, não entendi nada. O legislador estava doido quando escreveu isso. De onde que ele tirou isso? Não é difícil, gente. É simples e passaremos a ver a distinção agora, tá? Título certo é todo aquele que contém a natureza da prestação, tá? O seu objeto e os seus sujeitos, né? E ainda a clareza no sentido de explicitar que tipo de obrigação que é. Se é obrigação de fazer, de não fazer, de pagar a quantia certa, de pagar a quantia incerta, tá? Esse é um título certo. O certo, né, pela axiologia da palavra, é algo certeiro. Certeiro no sentido de identificar a natureza da prestação, o objeto da prestação e os sujeitos da prestação. Lembrando que o título exequível, né, o título executório extrajudicial, ele sempre vai se fundar de uma obrigação, tá? E já vimos em direito civil que as obrigações, geralmente, que dão
nascimento, as execuções, são obrigações signalagmáticas, alguma coisa nesse sentido. São obrigações complexas, sinalagmáticas. Vocês lembram o que que é isso? O que que é essa obrigação complexa? Cecília não lembrou. Cecília, é uma mão de via dupla. Eu te dou alguma coisa e você me dá outra. Eu te dou uma garrafa de água de 500 ml e você me dá R$ 10. Essa é uma obrigação complexa. Você só vai me dar os R$ 10 se eu te dar a garrafa, né? E eu só vou te dar a garrafa se você me der os R$ 10, tá? É o que a gente faz todos os dias na padaria, no mercado, ao acender a luz de casa, dar a descarga de casa. Ali a gente está cumprindo, né? Ou está celebrando um contrato, mesmo que não expressamente, porque ao ligar a luz de casa, eu não vou antes entrar em contato com, sei lá, com a fornecedora de luz e falar, ó, agora você vai me liberar tantos watts e eu vou te dar tanto. Não, isso já é pré-estipulado, tá? Então, o título certo é esse. Um título líquido não é a liquidez de Bauman, tá, gente? Não é aquela coisa que passa ou aquela coisa móvel, né, que o Bauman chama de relações líquidas. É outra coisa aqui. O título líquido é todo aquele que demonstra a exata quantidade de bens devidos, tá? Quanto pagar, o que entregar, ou ainda, se não demonstrar a exata quantidade, é aquele que expressa ou que permite que o número final possa ser apurado aritmeticamente, tá? Ou seja, de uma forma simples, sem precisar de cálculos complexos ou ainda demorados, tá? Ah, mas existe algum tipo de título que não é líquido? Existe. Geralmente, aí agora eu vou dar um exemplo para vocês na seara trabalhista, e se eu estiver errado, que o Dr. Bruno, que está nos acompanhando, me corrija. Existem títulos judiciais que reconhecem direitos, né? E esses direitos, eles são convertidos em pecúnia, ou seja, em dinheiro, em felebé. Convertidos em dinheiro, não se pode apurar exatamente quanto que é, né? Por exemplo, você tem direito ao recebimento de tantas horas extras, mas já acabou o contrato de trabalho, mas como que eu vou fazer a conta dessas horas extras, sendo que tal ano a hora extra era tanto, depois passou para tanto, depois passou para tanto, e eu não sei, tem dias que é mais, tem dias que é menos, como que eu faço isso? Existe um tipo de incidente processual que é após ao trânsito em julgado, que é a liquidação de sentença. É você trazer o mandamento judicial no sentido da sentença, no sentido obrigacional, para poder liquidar, né, para poder tornar líquido aquela obrigação, tá bom? Em outras palavras, calcular o que se foi referendado, né, o que se foi, de certa forma, mandado ali naquele título, tá? Então, temos já dois requisitos vistos: título certo, todo aquele que estampa, né, que contém estampada a natureza da prestação, do objeto, dos sujeitos. O título líquido, que é todo aquele que demonstra a exata quantidade de bens devidos, tá? Quanto pagar, o que entregar, ou ainda que possa permitir que o número final possa ser apurado aritmeticamente. E o título exigível. O que é título exigível? É o título que se pode exigir, tá? Digamos que eu fiz um pacto aí com a Cecília que eu vou dar a garrafa d'água para ela agora e ela só vai me dar os R$ 10 daqui 8 meses. Eu posso entrar com essa execução antes dos 8 meses contra ela? O que vocês me dizem? Ó, a obrigação o título é certo, porque está discriminado a natureza da prestação, né? Os sujeitos e quanto que ela me deve, que é os R$ 10. É líquido, porque está exatamente escrito quanto que ela me deve, né? Porém, ele não é exigível, tá? Ainda não passou o seu vencimento. O título só passa a ser exigível, né, a partir do momento que convencionado entre as partes.
eu posso convencionar com a Cecília que, ao receber a garrafa, ela deve pagar, né? Como eu posso convencionar com ela também que, ao receber a garrafa, ela tem um prazo de 24 horas para me pagar, ela tem um prazo de 1 ano para me pagar. Então, geralmente, né, em todos os casos, é convencionado entre as partes, tá? Nas minhas palavras, título exigível é quando há a indicação precisa de que a obrigação deve ser cumprida, ou seja, já está vencida, tá bom? Atingiu a data do vencimento. Que inexiste nenhuma condição ou termo, tá bom? E se existe, já ocorreu, tá? Um exemplo que se costuma dar muito nas faculdades é a doação, né? Que se faz, eu vou doar a minha biblioteca, como se fosse muito extensa, né? Vou doar a minha biblioteca para a Cecília assim que ela passar no exame de ordem. Ela pode, antes de passar no exame de ordem, exigir que eu faça a doação da minha biblioteca para ela? Não, não pode, porque existe um termo, né? Existe uma condição suspensiva, uma causa suspensiva. Existindo essa causa suspensiva, ela não pode executar porque ainda não é exigível, tá? Assim que ela passar, é isso mesmo, Amanda, condição a termo. Assim que ela passar no exame de ordem, ela vai vir até o escritório e falar: Jonathan, você lembra que você falou que ia me dar os livros? Eu falo: não, mentira, não vou te dar nada. Se você quiser, você me processa. Ela processa, ela vai comprovar os requisitos, né, do nosso pacto e eu vou precisar entregar os livros a ela, tá bom? Entendido? Cai bastante, Amanda. Cai bastante no exame de ordem mesmo. Essas condições, isso a gente vê em direito civil, tá? Eu lembro que foi o outro professor que passou para vocês, logo no começo, quando ele estava passando negócio jurídico. Se por acaso tiver alguma dúvida, vocês podem falar com a professora Sabrina, que ela retoma o assunto, tá? Tudo entendido até aqui? Podemos avançar? Então, bora. Como que se processa a execução? Né? Afinal, estamos falando de processo. Então, se estamos falando de processo, estamos falando de procedimento. Então, precisamos entender isso, principalmente no exame de ordem, porque cai muito, muito, muito mesmo, tá? Tudo começa com uma petição inicial, tá? Descrita lá no 829. Vamos ler o 829? Acho que o nosso horário está acabando, hein? Está quase acabando. Vamos fuleirar. 829. Começa com a apresentação da petição inicial. Após a apresentação da petição inicial, o devedor é citado para pagar a dívida em até 3 dias úteis, tá? 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias, contado da citação, a partir da citação e não a partir do momento que o mandado é juntado nos autos, tá bom? Junto com essa citação, serão fixados, né, junto com essa petição, a apresentação da petição e o mandado de citação serão fixados os valores dos honorários advocatícios, tá? Que serão cobrados integralmente, só metade, existe uma multa, caso passe os 3 dias, né? Se o débito for resolvido no prazo determinado, que são os 3 dias. Isso está dito lá no 827, parágrafo 1º e 2º do CPC. Vamos ver? 827, parágrafo 1º. No caso de integrar o pagamento no prazo de 3 dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade. Parágrafo 2º. O valor dos honorários poderá ser elevado até 20% quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo,
levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente, tá bom? Nessa petição, precisa haver a indicação de penhora, tá? Como assim indicação de penhora? O que a gente faz? Ó, juiz, fulano de tal está me devendo tanto em razão desse título aqui. Esse título aqui, ele é líquido, certo e exigível, por causa disso, disso, disso. Então, ele me deve tanto, por favor, chame ele, né, ou cite para me pagar em 3 dias. Não me pagando, além do que ele já me deve, ele vai precisar pagar mais honorários advocatícios. E se, por acaso, ele fingir que nada está acontecendo, não me pagar, não aparecer no processo, não impugnar, não apresentar embargo, não apresentar nada, o que vai acontecer? O processo acaba? Não. Eu já faço pedido antes para o juiz para que se proceda com a penhora online. O que é essa penhora online? O juiz, o magistrado ou a magistrada tem um sistema de requisição de valores, né? É um sistema interligado com o Banco Central, que ele manda a requisição para o Banco Central verifica se o executado tem conta bancária, havendo conta bancária, verifica o saldo bancário, havendo o saldo bancário, ele bloqueia o valor e avisa o juiz, tá? Por que ele bloqueia e avisa o juiz e não é passado direto para o devedor? Porque existe condições, né? Existe alguns valores que são impenhoráveis, tá? O CPC, em algum dos seus artigos, agora eu não vou lembrar, e também o nosso tempo está curto para poder procurar ou pesquisar, diz que fugiu, mas já voltou. Diz que poupanças em até 20 salários mínimos são impenhoráveis, tá? Recentemente, o TJ de São Paulo considerou essa restrição de 20 salários mínimos de conta corrente também. Porém, é um entendimento minoritário. Talvez chegue no STJ, talvez o STJ se manifeste sobre isso, mas também não é certeza. Então, para a gente não correr nenhum tipo de risco, né? Sigamos o CPC. Valor menor de 20 salários mínimos em conta poupança é impenhorável, em conta corrente, tá ok, pode bloquear, beleza? Salário também é impenhorável, tá? E algumas verbas, no sentido de INSS, alguma coisa nesse sentido, tá? Também não pode. Pode também ser indicado bem a ser penhorado. Se por acaso eu esqueci de indicar penhora online, né? Esqueci de requisitar que o juiz proceda com essa restrição de valor, eu posso falar, juiz, a Cecília me deve, mas ela tem 10 casas no Guarujá pô, congela uma lá para ver se ela me paga, né? Se ela não pagar, a gente leiloa, me paga e se sobrar dinheiro, dá para ela. Tá? Essa é a indicação do bem a ser penhorado. O que o oficial de justiça faz? Na oportunidade da citação, ele já verifica, né, as condições do imóvel e já indica um valor e consta no mandado de citação ao devolver no processo, tá? Para tanto o exequente quanto o juiz já ficar sabendo também, tá bom? Depois disso, tudo. Sim, Amanda, caderneta de poupança, a Amanda perguntou, né? Pode ser penhorável a caderneta de poupança para pagar pensão alimentícia e bem de família também. Isso foi jurisprudência, tá? Não é legislação. O que acontece? Os tribunais sopesaram, né? Será que a poupança do Jonathan de 20 salários mínimos pode ficar protegida enquanto o exemplo, o filho dele está precisando de alimentos, enquanto ele não está pagando alimentos, né? Eles sopesaram isso. Hoje em dia existem decisões que o salário da pessoa é penhorável em até 30% do salário, tá? Isso é jurisprudência, não vai cair na OAB, dificilmente mesmo cai na OAB, mas isso é bom para a prática de vocês, inclusive nos contratos de honorários que vocês forem fazer com os seus clientes, vocês podem fazer essa previsão, né,
do aceite de eventual inadimplência de restrição de até 30% do salário, tá? Mesmo que servidor público, inclusive com até envio de ofício para o empregador para o desconto, né, desses 30%, até que se quite a dívida, tá? Isso é muito interessante. Recebendo esse mandado de citação, o credor ele pode impugnar, né, esse bem, aliás, o devedor recebendo o mandado de citação pode falar, ó, juiz, eu não tenho dinheiro para pagar não, o que eu vou fazer? Eu tenho um carro aí, velho, guardado na garagem, se você quiser, você pode pegar ele, senão também não vai pegar nada, porque eu não vou te pagar, não tenho mais nada, mas é mentira, né? Tá dando aquele miguezinho. O credor, sabendo disso, vai falar, ó, juiz, pô, o cara me deve tanto, não vou aceitar esse carro aí que não tá nem andando, tá cheio de documento atrasado, o que eu vou fazer com esse carro? Não dá nem para, sei lá, não dá nem para leiloar nas condições que o carro tá, não vai pagar nem 25% da dívida. Ele vai impugnar o bem oferecido pelo credor, pelo devedor, tá? Havendo essa impugnação, né, vai ser observado a ordem de preferência lá do 835 do CPC, tá? Nosso, não. Será? Deixa eu ver. Vou ler o 835 que vai dar tempo, sim. Nossa aula está acabando. Temos 1 minuto e 50 segundos. 835. Vocês vão demorar muito para achar, né? 835, 835, 835. Eu sou do time ainda do papel, viu, gente? A penhora observará preferencialmente a seguinte ordem: dinheiro, título de dívida, título de valor, veículo de via terrestre, bens imóveis, bens móveis, semoventes, navios e aeronaves, ações e cotas, percentual de faturamento de empresa, pedras e metais preciosos, direitos aquisitivos derivados de promessas de compra e venda e outros direitos, tá? Aqui o juiz fixou uma ordem de preferência de restrição de bens, tá bom? Depois, se vocês lerem com mais calma, o 835 do CPC, tá? Vimos tudo, será? Vocês acham que está faltando alguma coisa? Está faltando alguma coisa sim. E o executado quando é citado pode se defender? Deve se defender, tá? Deem uma lida, 914 a 920 do CPC, que a gente vai conversar sobre eles na próxima aula, que são as hipóteses de defesa do executado. Tá bom, gente? Tá acabando, já nem sei se vocês já ainda continuam me ouvindo, mas provavelmente já vai se encerrar a nossa reunião. Agradeço a presença de todo mundo aqui. Gostei muito da aula de hoje, vocês estão de parabéns, porque conversaram comigo pelo chat. E depois vocês me falam se preferem por aqui ou pelo YouTube direto, tá? Lembrando que eu vou mandar Estou gravando o vídeo, né? E vou mandar o vídeo para o YouTube, tá bom?